Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Arthur Ney e eu sou estudante de segundo ano do curso de Medicina e Cirurgia na Universidade de Milão Bicocca. E nesse vídeo eu gostaria de compartilhar um pouco de como tem sido a minha experiência até agora sendo um estudante de medicina aqui na Itália. O último vídeo que eu postei foi quando eu tinha acabado de passar no IMET, então acabou que eu não consegui fazer uma continuação, já que eu estava super ocupado com a mudança e também com a adaptação com as novas aulas, mas nesse vídeo hoje eu quero dividir um pouco de tudo que você precisa saber sobre o dia a dia de um estudante de medicina aqui em Bicocca. Bom, então, eu vou começar falando um pouco da coisa que eu vejo mais gente confundindo sobre a universidade, é que o campus não é em Milão, mas sim em Bérgamo, que é uma cidadezinha que fica no nordeste, assim, de Milão, em uma horinha de trem de distância mais ou menos. Mas depois eu falo melhor da cidade, porque agora eu queria focar mais no prédio da universidade mesmo. Outra coisa que é importante falar também, logo de cara, é que as aulas não acontecem mais dentro do Hospital Papa Giovanni XXIII, o que era o caso até 2 anos atrás, mas agora eles construíram um campus oficial para o curso de medicina e fica mais ou menos uns 10 minutinhos a pé. E eu acho que isso pode ser frustrante para algumas pessoas, porque, pelo menos para mim, a ideia de estudar dentro do hospital era bem legal. Mas o novo campus ele é bem mais espaçoso, mesmo não sendo enorme, mas ele é bem mais confortável e tem uma infraestrutura muito boa, já que todas as salas têm projetores, cadeiras com tomadas, umas mesas retráteis e várias outras coisas que deixam o dia a dia bem mais funcional. Tem também uns espaços ao ar livre com algumas mesas e sombra que são muito bons para você ir para almoçar ou para ficar com os amigos conversando e jogando. E também tem um espacinho de gramado do lado de trás que volta e meia até aparece alguns coelhos. No geral, é um ótimo campus, só realmente fica faltando uma biblioteca e uma cantina. Até porque a única forma de você conseguir comida lá dentro é através daquelas maquininhas de venda automática. E fica meio ruim isso caso você esqueça seu almoço, porque a área de refeitório é um espaço onde tem micro-ondas e mesas para você poder comer. Então você fica responsável pela sua própria alimentação mesmo. Agora, sobre as aulas, elas vão das 9 da manhã até as 6 da tarde, mas isso pode variar porque toda semana a gente tem uma grade de aulas diferentes e também os professores podem cancelar umas aulas ou mudar a data, mas isso não acontece com tanta frequência assim. O prédio todo tem Wi-Fi para os alunos, que devem trazer os seus laptops ou tablets para poderem acompanhar as aulas através dos slides que os professores postam na plataforma e também de vez em quando para fazer algumas provas. No primeiro semestre do primeiro ano, a gente já começou com algumas aulas que eu achei um pouquinho estranhas, já que elas não eram diretamente relacionadas com a medicina, como por exemplo o módulo de ciências da computação, onde a gente aprendeu como usar o básico de Word, Excel e PowerPoint. Mas não estou falando que isso seja inútil, na verdade sim, tem as suas utilidades, mas me pegou um pouquinho desprevenido, já que eu esperava um sistema de ensino um pouco mais parecido com o que a gente tem no Brasil, mas nesse primeiro semestre a gente tem algumas aulas que são um pouquinho mais alternativas, talvez, que são como psicologia na área de saúde ou economia médica. Mas na verdade o curso ele é mais estruturado como os 4 primeiros períodos eles servem como uma base que vai estruturar os 8 próximos períodos que vão ser divididos em áreas específicas da área de saúde. Então, primeiro nós temos esses 2 anos de formação e depois 6 meses em cardiologia, neurociência, oncologia e por aí vai. E aí é por isso que nesses primeiros semestres a gente tem essas aulas um pouco mais diferentes para poder deixar mais tempo para as aulas mais específicas nos próximos semestres, enquanto ainda vendo esse tipo de matéria. No segundo semestre, a gente já começou a ter as aulas de anatomia, histologia e genética, e foi quando o curso começou a ter um pouquinho mais essa cara de realmente de medicina. As aulas de anatomia acontecem no laboratório da universidade, que fica em Monza, que é uma cidadezinha nas redondezas ali de Milão. Então, nesse segundo semestre, toda segunda de manhã, a gente tinha que acordar bem cedinho
para poder estar lá em Monza às 8 horas da manhã, para poder ver as aulas com a mesa Anatomage, que é a forma que a universidade tem de ensinar o estudo anatômico de cadáveres. Então, sim, aqui na universidade eles não usam cadáveres para estudo de anatomia, e ao invés disso a gente tem esses modelos hiperrealistas de seres humanos reais que doaram seus corpos para serem analisados e renderizados para o estudo em universidades. E essa mesa, na minha opinião, é muito boa, já que a professora pode fazer o que ela quiser com esse cadáver real. Ela pode, por exemplo, selecionar o braço, cortar ele da forma que ela quiser, retirar o sistema arterial e selecionar uma artéria específica, colorir e depois projetar numa televisão atrás dela para que todo mundo da sala consiga enxergar, o que faz o estudo anatômico ser bem mais visível e discernível do que se fossem cadáveres reais, o que é uma bela de uma vantagem, na minha opinião. Além disso, os corpos eles mantêm as cores fisiológicas de uma pessoa ainda viva e eles não estragam com o tempo ou com os cortes que as professoras fazem durante as aulas, sem falar que também não tem aquele cheiro de formol a aula toda. O segundo ano ele segue expandindo essa base de conhecimento, com aulas agora de fisiologia, microbiologia, patologia e farmacologia, enquanto a gente ainda tem algumas aulas um pouquinho mais diferentes, como bioestatística e medicina e sociedade. É nesse ano que a gente começa a ter as nossas primeiras rotações no hospital, ou Terotine, onde a gente começa a visitar diferentes departamentos do hospital pela primeira vez. E a gente faz isso 5 vezes a cada semestre, em lugares diferentes do hospital, por 5 horas durante a manhã. Aí, para essas rotações, você vai receber uma carteirinha de identificação que vai te dar acesso a diferentes partes do hospital, como o vestiário, no subsolo, e o serviço de mesa, que é o bandejão, mas que eu vou falar melhor daqui a pouco. Essa carteirinha também vai ser a forma que você vai ter de pegar o seu scrub. Então você vai chegar numa máquina, vai escanear essa sua carteirinha e vai ter um sistema de trilhos com cabides em que o seu scrub do seu tamanho vai ser dado a você e você pode ir fazer o seu trabalho e depois tem uma outra máquina onde você pode deixar o seu scrub usado e ele vai ser retornado ao sistema para ser limpo de novo. Nas rotações de hospital, você vai poder acompanhar médicos de diferentes departamentos em diferentes lugares desses departamentos. Então, você pode ser alocado em uma área de ambulatório, ou na área de enfermaria, ou até mesmo na sala de cirurgia. E aí você vai poder ter um pouquinho de experiência de cada especialidade dessa forma. A maioria dos médicos que você vai acompanhar não fala inglês muito bem, muito menos os pacientes. Então, você já saber falar ou pelo menos entender italiano vai te dar uma boa vantagem, porque dessa forma você vai conseguir adquirir muito mais informação que eles estão dando para você, além deles serem bem mais simpáticos. Além do hospital, no segundo ano a gente começa a ter algumas aulas de habilidades práticas mesmo, como injeções, suturas e exames físicos de paciente, o que é útil até certo ponto, porque aqui na Itália eles não consideram muito ético você deixar um estudante fazer esses processos mais invasivos em pessoas reais. Mas você pode sim fazer uma examinação física, uma auscultação, esse tipo de coisa. Agora, o Mensa só é liberado aos estudantes quando eles começam as rotações no hospital. Ou seja, durante o primeiro ano a gente não tem acesso a esse serviço de almoço que é um convênio entre a universidade e o hospital. E quando começam os nossos tirotíneos, a gente recebe esses vouchers por €1 que dão acesso a uma refeição que geralmente você usa quando você vai para as rotações do hospital. Aí, a partir do quarto período, se você tiver bolsa, esse Mensa, ou bandejão, ele sai de graça. E você pode usar a sua carteirinha do hospital como voucher, o que é muito bom, já que é muito bem servido, porque você recebe um prime, secondi, contorno, bebida e sobremesa, tudo de graça. Agora, uma outra coisa que eu queria avisar também é que a universidade aqui não faz nada de extracurricular. Eles são muito focados em a gente dar os recursos para você estudar e ponto final. Então, aqui você não vai ver ligas acadêmicas e também
não vai ver muitas festas como chopadas ou coisas assim. Então é algo a se ter em mente caso seja algo que você valorize bastante. Mas se você for uma pessoa que realmente gosta de praticar esportes, dá para você achar também grupos da universidade que marquem de jogar futebol, basquete ou coisas assim ao redor da cidade, já que a universidade em si não tem nenhum espaço para esportes, mas esses grupos não são nada de oficial, super estruturado, mas ainda assim são legais. Agora, sobre as provas, eu diria que o sistema de aulas e provas daqui é bem interessante, já que eles são completamente separados. Então, você não vai ter prova na mesma hora que você vai ter aula. Eles são separados em meses diferentes. Então, o ano geralmente começa aí em outubro e vai de outubro até dezembro, onde você tem 2 semanas de férias para o Natal. E em janeiro e fevereiro você vai ter um período de provas. Depois disso, você vai ter de março até junho de aulas de novo, de um segundo semestre, então são aulas diferentes. E você vai ter provas, períodos de provas de novo, em junho, julho e setembro, já que agosto é meio que o período oficial de férias da universidade, onde não tem nenhuma atividade. Mas se você já tiver acabado todas as suas provas, vamos dizer, em setembro, você pode usar o tempo de setembro como um tempo de férias junto com agosto, sem problemas. Nesses meses de período de prova, os professores vão disponibilizar os apelos, que vão ser chamadas, que você pode escolher se inscrever ou não, dependendo da sua própria estratégia de como você quer fazer as provas. Por exemplo, essa aqui é a minha grade de APL desse último período de provas que eu tive. E eu posso escolher quando que eu quero fazer uma prova específica, se eu quero fazer em junho, julho ou setembro. E eu posso fazer minha própria estratégia. Então, se eu quiser, eu posso fazer todas as provas mais fáceis logo de cara e deixar as mais difíceis para o final, ou o inverso. Então, isso vai depender de você. E eu acho isso muito bom, já que você tem o seu tempo para analisar quanto tempo que você precisa para estudar para essa certa prova ou para uma outra e deixa você ter muito mais liberdade na hora de estudar. As provas elas vão depender de professor para professor, então ele pode escolher como que vai ser a estrutura e também se vai ser no papel, no laptop ou até orais. Então ele vai poder te dar uma nota de 0 a 30. Então aqui as notas elas são meio que de 1 a 10 vezes 3, já que a nota de aprovação é 18, o que corresponde a um 6. Como, por exemplo, no primeiro ano, você tem a prova de anatomia, que é a primeira grande prova que você tem que enfrentar. E ela é dividida em 3 fases, incluindo matérias de histologia, embriologia, anatomia geral e regional. Nessas 3 fases, a primeira é uma fase discursiva, então de múltipla escolha, escrita, e as outras 2 são orais, uma de anatomia microscópica e outra de anatomia geral e regional. Essa questão das provas serem orais podem pegar algumas pessoas de surpresa, já que não estão muito acostumadas com isso da escola, mas com o tempo e com o estudo você vai se acostumando e vai poder responder as perguntas que são bem amplas, tipo, me fale sobre o fígado ou descreva o epitélio do duodeno. Então é algo que você vai batalhar, mas você vai conseguir fazer tranquilo. E para estudar para as provas, algumas pessoas, como eu, gostam de ir para as bibliotecas públicas aqui de Bergamo, que, como por exemplo, a Biblioteca Tiraboschi, que é bem grande, bem espaçosa e tem uma infraestrutura muito boa, já que tem um Wi-Fi público, tem tomadas para que você possa estudar com o seu laptop sem nada seu descarregar, já que você está longe de casa. Agora, saindo um pouquinho do tópico da universidade e vindo um pouco mais para a vivência na cidade, eu queria falar um pouco sobre os gastos e as despesas que você pode encontrar aqui em Bergamo, porque eu acho que é algo importante a se considerar quando você está pensando em vir morar aqui na Itália. Essa aqui é a planilha que eu fiz em 2024 sobre os meus gastos mensais, incluindo tudo, e eu gastei em média ao mês 650 euros, enquanto em 2025, essa aqui é a planilha que eu tenho até agora, a metade do ano, e eu estou gastando por volta de 700 euros ao mês. E isso porque eu tento economizar ao máximo.
Sobre aluguéis e alojamento, a universidade em si não tem nenhum alojamento, se você estiver pensando naqueles tipos dos Estados Unidos, mas o que eles fazem aqui é uma parceria com diferentes apartamentos ao redor da cidade, em que somente estudantes matriculados podem alugar. Então você pode entrar em contato com a universidade, pedir um quarto em um desses apartamentos e eles podem te alocar ali, que geralmente vai ser por um preço melhor do que se você fosse procurar sozinho. Você pode entrar em contato com o serviço de acomodação da universidade através desse e-mail aqui e você pode deixar que eles escolham o seu quarto, se você especificar as coisas que você prefere, ou você pode entrar no site Cercologgio e olhar as diferentes moradias que estão em convênio com a universidade e mandar esse link para esse e-mail para eles checarem a disponibilidade dos quartos. Através da universidade, um quarto pode ficar por volta de 350 a 600 euros ao mês, enquanto se você fosse olhar sozinho, através dos sites Idealista ou Imobiliário.it, você consegue achar quartos por 550 a 700 euros ao mês. Mas é um pouco complicado porque alguns donos não gostam de alugar para estudantes, já que a gente não tem um trabalho com renda fixa. A questão da comida, ela varia muito de pessoa para pessoa, porque tem gente que gosta de cozinhar, preparar marmita ou sair para comer. Então eu vou me usar como exemplo em que eu gosto de cozinhar bem e preparar marmitas para mim mesmo. No meu primeiro ano, como eu não tinha acesso à mensa do hospital, o que eu gastava ao mês era por volta de 150 euros, mais ou menos. Mas depois que eu pude almoçar algumas vezes na semana nesse restaurante do hospital, eu passei a gastar por volta de 70 a 90 euros ao mês. Alguns dos supermercados mais baratos aqui de Bergamo são o Aldi, Lidl, Esselunga ou Conad, em que tem comida de muito boa qualidade e você gasta menos do que em outros supermercados como Carrefour, Pan ou Coop, mas fica a critério. Nos restaurantes aqui de Bergamo, você pode achar um prato bem servido por 8 a 15 euros, enquanto você consegue achar uma pizza de marguerita por volta de 6 euros, que, aliás, na Bela Nápoles é muito boa e é a minha preferida. Para transporte, geralmente as pessoas preferem pegar o ônibus para a universidade, já que ele deixa em um ponto a 5 minutinhos andando do campus, e em geral você consegue pegar esse ônibus de qualquer canto da cidade. Um passe anual de transporte por ônibus fica por volta de 200 euros para um estudante, que já tem desconto, e o ticket singular do ônibus fica por 1,40, pelo menos agora em 2025. Pessoalmente, eu optei por comprar um patinete elétrico, que você consegue achar pelo preço de um passe anual de ônibus, e é bem comum aqui em Bergamo, já que é uma cidade relativamente pequena, então com 1 hora de bateria no patinete você consegue ir de um canto a outro da cidade sem problema. Uma coisa que pessoalmente me ajuda bastante aqui é a bolsa de estudos que a universidade oferece para as pessoas de países que talvez possam ter alguma dificuldade de pagar os custos aqui na Itália. Então, você tem todos os critérios para ver se você é elegível ou não à bolsa em um documento chamado Bando. E nesse documento você pode verificar com base no seu ISEE, que nesse caso desses países ele já é pré-determinado, e se você for sim elegível, no primeiro ano você pode receber até 3.700 euros de bolsa, enquanto no segundo ano em diante você pode receber aí por volta de 7.800 euros de bolsa. Esse dinheiro vai ser depositado em uma conta de banco que a universidade vai abrir para você e eles também vão te dar um cartão, que também é a carteirinha da universidade, em que você pode usar para acessar esse dinheiro e pagar as coisas que você precisar do seu dia a dia e gerenciar a sua bolsa da forma que você quiser. Depois do primeiro ano, para você continuar sendo elegível para a bolsa, você tem que acumular uma quantidade certa de CFUs, que são pontos que você ganha ao passar nos módulos das provas na universidade. E essa quantidade de pontos que você vai precisar também está especificada lá no bando.
Se você vir que é elegível à bolsa de estudos pela universidade, você pode entrar no site Esportel Estudante, onde você pode preencher um formulário e providenciar alguns documentos para fazer o requerimento da bolsa. E se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar mensagem para esse e-mail aqui, que é o e-mail oficial da universidade em relação à bolsa, e eu aconselho você a entrar em contato com eles somente após ter lido todo o bando e também ter tentado fazer todo o formulário desse site. A cidade de Bergamo é uma cidade muito bonita e é bem desconhecida, na verdade, por muitas pessoas, mas tem muitos lugares bonitos e interessantes para você visitar, especialmente a Cidade Alta, que é um lugar bem medieval e tradicionalmente italiano, onde tem vários restaurantes e igrejas que são muito boas e muito legais de você visitar. Mas Bergamo é uma cidade pequena no final das contas, então se você é uma pessoa que prefere uma vida mais movimentada, uma cidade maior, realmente aqui é mais tranquilinho, mas você vai ter uma quantidade aí um pouco limitada de coisas para fazer no dia a dia, especialmente se você for alguém que gosta de sair à noite, para festas e essas coisas. Aqui não tem tanto disso, mas você pode achar alguns pubs e restaurantes legais na Cidade Alta para passar a noite, e também tem o pessoal do Erasmus, que são estudantes internacionais que organizam algumas reuniões e algumas festas de vez em quando que podem ser legais também. As pessoas são bem simpáticas e os italianos em geral se dão bem com os brasileiros, e a língua não é difícil de aprender, especialmente pra gente que já fala português. E eu recomendo bastante que já venha pra cá sabendo italiano, porque muitos italianos não sabem falar inglês e se falam, falam em um nível muito básico, assim como você poderia achar no Brasil. Então, algumas aulas no Duolingo já devem servir para você aprender pelo menos o basiquinho de italiano. Sobre a segurança, eu diria que Bergamo é uma cidade extremamente tranquila, ainda mais em comparação a Milão, já que é uma cidade pequena. Então, você pode andar na rua às 2 horas da manhã com o celular na mão, sem nenhuma preocupação. E o máximo de crime que aqui acontece é o eventual furto de bicicletas aqui e ali. O clima da cidade também é muito bom e ele é muito bem definido com as estações do ano. Então, o inverno aqui pode chegar até -5, enquanto o verão ele chega até uns 40 graus no nível do Rio de Janeiro. Mas, em geral, é uma cidade que não chove muito e tem um clima bem agradável e temperado. A burocracia italiana pode ser algo bem chato de se lidar, especialmente porque aqui os programas que eles usam são bem antigos, então se você quiser tirar um documento, qualquer coisa assim, pode ser bem imprevisível com a questão de quando que isso vai sair, além do fato de que muitas das pessoas que trabalham nessa área de burocracia são bem antipáticas com estrangeiros, fora algumas exceções aqui e ali. No meu último vídeo eu falei que ia fazer um outro vídeo falando sobre os documentos necessários para você poder fazer a prova do IMET, e eu achei um canal de uma garota que fala sobre todos esses documentos em bastante detalhe para quem está aplicando, pelo menos do Brasil. Então, de outros países eu não tenho tanta certeza se é o exato mesmo processo, mas o canal dela é esse aqui e eu vou deixar o link para a playlist aqui embaixo. Na época que eu estava fazendo o IMET, eu acabei fazendo essa planilha aqui com uma lista dos documentos que eu tive que providenciar no final de tudo. E eu não lembro 100% de tudo que eu fiz, porque já fazem 2 anos, mas os documentos mais importantes para mim foram a declaração de valor, o visto e o código fiscal. E o código fiscal você pode até tirar aqui, mas eu tive problema com a burocracia, então é melhor que você tire direto no Brasil. Também tem a possibilidade de você chegar aqui e fazer o permesso de soggiorno, que é um outro documento que você pode tirar, que vai te dar uma permissão de ficar na Itália por 1 ano. Então todo ano você tem que tirar esse permesso e você pode ir para qualquer lugar, eles vão te dar uma carteirinha que comprova que você mora, pelo menos enquanto você está estudando na universidade, você mora na Itália. Bom, então é isso. Eu espero que eu tenha passado um pouco aí de como é que é o dia a dia de ser um estudante de medicina morando aqui em Bergamo, e eu espero que eu possa ter dado uma ideia melhor para vocês que querem fazer o mesmo e vir para cá estudar.
Eu não faço ideia se eu vou realmente fazer um outro vídeo futuramente ou se eu vou ter coisas para falar em um outro vídeo, até porque esse aqui já ficou bem longo. Mas se você tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários que eu vejo se eu consigo responder. Se quiser, pode mandar esse vídeo aqui para algum conhecido que pense em fazer medicina aqui na Itália ou até mesmo que queira saber como é que é a vida de alguém que estuda na Universidade de Milano Bicocca. E espero que tenha gostado do vídeo. E se você tiver curioso também de como é que é o processo de admissão para estudar medicina aqui na Itália, eu fiz esse vídeo aqui explicando o que é o IMET e você pode dar uma olhada se você estiver curioso. Então é isso. Obrigado.